Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Nosso tema de hoje é o seguinte: o que que você significa para essa pessoa aí que você está mentalizando? E a gente vai ver o que que mudou lá do começo, quando vocês se conheceram, tá? Para agora, né? Nesse sentido do que você significa para essa pessoa. O que foi que mudou, tá? A gente tem dois grupos. O grupo 1, a gente tem o quartzo amarelo. E no grupo 2, a jaspe vermelho. Escolha de acordo com a sua intuição. Uma vez que você escolher, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolher, tá bom? A gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo 1, vocês escolheram aqui o quartzo amarelo. Vamos lá ver o que que você significa para essa pessoa hoje. E depois a gente vai ver o que foi que mudou, né, lá do começo para agora, né? Para agora. Então vamos primeiro, o que que você significa para essa pessoa hoje, tá? Nove de paus. Deixa eu colocar. Estrela. Sete de paus. 10 de copas. Cavaleiro de copas. 3 de copas. 8 de espadas. Aqui eu vou falando e colocando as outras cartinhas. Então, o que que você significa para essa pessoa hoje, tá? Aqui, gente, a gente começa, você significa para essa pessoa como se fosse um desejo, um sonho, algo que ela quer, que ela ainda deseja. Essa pessoa que não desistiu de você, tá? Então você ainda é um sonho, um desejo para essa pessoa. Não é algo que passou, não é algo que ela esqueceu ou deixou para trás. Aqui, essa pessoa, embora eu sinto que ela tente ou que ela queira não querer você, ela continua tendo fantasias, sonhos, idealizações com você. Ela continua aqui se imaginando, vivendo cenários românticos com você, tá? Embora ela ache que não deva, ou então que ela não deveria, que ela não pode, sabe? Essa pessoa aqui, você significa para essa pessoa como se fosse um sonho que pode até parecer um pouco inalcançável. Às vezes, a estrela às vezes tem esse sentido para mim, mas que ela não desistiu, ou que ela não consegue desistir, sabe? Você parece aquela coisa que você quer tanto, por mais impossível que apareça, ou que pareça, por mais distante de realizar esse desejo, esse sonho, você continua sonhando e desejando essa coisa. Você não consegue se livrar desse desejo, desse sentimento de querer isso, né? Ó, essa pessoa continua, você é aquela pessoa que ela continua observando, né? Você é aquela pessoa que ela espia, que ela busca saber mais, que ela busca ter informações, mesmo estando longe, distante de você, se for o caso. Essa pessoa aqui, ela tenta manifestar a materialização, a realização desse desejo. Tipo, um dia eu ainda vou realizar esse desejo de viver essas coisas românticas aqui com essa pessoa. Um dia eu ainda vou conseguir, né, viver tudo isso com essa pessoa, por mais que pareça distante e tal. Tem um lado dela, né, que tenta que se policiar, tá? O lado racional dessa pessoa tenta colocar uma distância entre vocês, tenta colocar ali, fazer com que o seu significado para ela seja menos do que isso, que ela não se envolva tanto com essas fantasias e pensamentos românticos que ela tem em relação a você, mas ela tem, tá? Essa pessoa aqui, você significa alguém com quem ela consegue sonhar, por exemplo, ou imaginar construindo uma família, sendo feliz. Por mais que a realidade esteja longe disso, às vezes pode ser que essa pessoa se pegue se imaginando como seria, né? Ter uma família, se eu tivesse um relacionamento de fato com essa pessoa, como seria, né? Eu seria feliz? Seríamos felizes juntos? Na fantasia, na imaginação dela, sim. Afinal, a gente tem um 10 de copas. Você é a pessoa que faz essa pessoa que querer ser romântica, sabe?
Essa pessoa pode ver romantismo em você, você significa romantismo para essa pessoa, e você desperta esse lado romântico nessa pessoa também, faz ela querer ser romântica, faz ela querer realizar o seu desejo de romantismo, sabe? Faz ela querer se dedicar. Eu sinto que você pode ser uma pessoa muito dedicada, você cuida de quem você gosta, você tenta ali fazer com que a pessoa se sinta bem, você é aquela pessoa assim, leal e tal, e essa pessoa sabe disso, e ela vê romantismo nisso, e ela isso desperta a vontade dela de ser assim também, entendeu? Então você desperta isso, você também, além de tudo, né? É uma pessoa companheira, aqui é uma pessoa com quem ela se diverte, alguém que surpreende ela também. Você é alguém que surpreendeu ou surpreende essa pessoa, tá? Quando ela acha que já entendeu quem você é ou como você é, você pode surpreender essa pessoa de uma maneira positiva, tá? De uma maneira boa, né? Mas ao mesmo tempo, ó, tem aqui essa energia de não poder, ou então ter que esperar, ou então esses sonhos aqui estarem distantes de serem realizados, tá? Ó, tem aqui o eremita. Eu sinto que essa energia aqui é para quem amores impossíveis, pessoas que estão distantes, tiveram que se afastar por algum motivo, não podem estar juntas, tá? Mas tem uma energia assim de que você meio que desperta um lado mais sonhador, né, dessa pessoa, um lado mais romântico, um lado mais fofo, assim, que talvez nem ela soubesse que tinha, sabe? Talvez essa pessoa mesmo se surpreendeu com esses sentimentos que você desperta, né, tá? Vamos ver aqui o que que mudou lá do começo, quando você e essa pessoa se conheceram, para agora, né? Nesse sentido do que você significava, pro que você significa agora para ela. O que é que mudou? Sinto que deve ter mudado, né? Já que você surpreende essa pessoa, o que é que mudou lá do começo para agora? Temos o que você significa. A gente tem um cavaleiro de ouros, 9 de copas, 5 de paus, eremita. Vocês. Aqui realmente, gente, me parece que vocês estão distantes mesmo. 2 de espadas, cavaleiro de espadas, o mundo. Ou roda da fortuna, perdão. Aqui, ó, o que que mudou? Me parece, gente, que por muito tempo, ali lá no começo, né, começou assim e por muito tempo ficou assim. Essa história de vocês pode ter ficado um pouco tipo idas e vindas, inconstante, altos e baixos, incertezas, dúvidas, essa pessoa sem saber exatamente o que queria, né, uma pessoa talvez que não sabia o que queria ou queria oferecer a você, tá? Aqui tem algo que começou com desejo, né? Essa parte da atração física. Começou ali, podia até ter um potencial, mas começou com essa parte mais da atração mesmo física, desejo, a questão também de talvez o local onde vocês estarem, podiam ter outras pessoas disputando sua atenção e tal, então eu sinto que pode ter tido aqui aquela coisa de querer conquistar, né, ali essa pessoa querendo conquistar você. Hum, interessante. E eu sinto que pode ter passado essa história de vocês muito tempo, assim, mas eu sinto que nesse tempo pode ter ido se construindo aqui uma certa amizade, ou então algo a mais, sabe? Vocês podem ter ido se conhecendo melhor. Aqui pode ter tido também uma questão com um afastamento que pode ter existido entre vocês. Essa pessoa sentiu saudade, sentiu falta de você, ou de estar com você. Mas uma dúvida aqui sobre o que fazer. Mas a atração aqui, isso não mudou, de fato permanece. Mas aqui tem uma questão de um afastamento, de uma distância, uma dúvida. E assim, eu sinto que um afastamento trouxe uma
essa saudade, essa questão do sentir, né, ali a ausência, a falta do outro, que trouxe dúvidas sobre essa conexão e uma mudança de perspectiva, tá? Se essa pessoa que antes enxergava em você, né, mais só essa questão de desejo e tal, apesar de ver um potencial, mas começou muito com a atração e etc. E com esse afastamento é como se tivesse intensificado as coisas e tivesse feito ela mudar um pouco a perspectiva sobre essa conexão de vocês, tá? E aqui me parece ter vindo uma vontade, né, de como se fosse pagar para ver ou agir ali nessa situação. Eu sinto que o que mudou mesmo aqui, essa perspectiva foi essa questão do tempo, né? E o afastamento, que mudou a perspectiva que quando ela começou a sentir falta ou saudade de você. E aqui hoje a gente chegou nessa situação em que tem aqui uma esperança, né, de que a situação mude ou que vocês possam ter uma nova chance, ter um sentimento de uma admiração à distância, desejo à distância, aquela coisa inatingível, inalcançável, é quase como se virou algo que eu quero muito, mas não posso ter nesse momento, sabe? A sensação que tá me dando é essa aqui. Ó, pode ter começado, né, numa situação, como eu falei, mais casual até, ou então você tinha um interesse a mais nessa pessoa de repente e ela só queria algo casual, né? Mas em algum momento houve uma separação, pode ter sido distância, pode ter sido distância mesmo, tipo, que eu digo física, né? Ou então na conexão de vocês. E eu sinto que foi aí que a situação mudou, tá? A percepção dessa conexão, o sentir falta, sentir a ausência do outro, né? E assim, criar uma expectativa, um sonho, um desejo de realizar alguma coisa que vocês não tiveram chance de viver ou de realizar, sabe? Deixa eu ver aqui, porque eu não coloquei, mas ó, o eremita, como eu falei, questão do afastamento, né? O que você significa para essa pessoa hoje? Ó, rei de ouros, cavaleiro. Eu sinto que aqui, eu sinto que realmente mudou, tá? É como se essa pessoa, através do tempo, tivesse mudado a perspectiva de algo. E eu sinto que a distância, um afastamento entre você, ou a impossibilidade de vocês ficarem juntos, foi o que fez a maior diferença para essa pessoa que sentir sua falta e tá e ver assim o quanto ela realmente queria estar com você. Hoje, aqui, vocês significam. Eu sinto que vocês causam um certo sofrimento para essa pessoa por causa dessa distância, afastamento ou dessa impossibilidade de vocês ficarem juntos, por ela ter que ter paciência ou ter que esperar. Aqui tá com a carinha de assunto mal resolvido, né? Poderia ter sido resolvido no momento que vocês estavam juntos, mas eu sinto que nessa época talvez você e essa pessoa não estavam nessa vibe de algo mais concreto. Houve esse afastamento, seja geográfico, seja emocional, seja o que for, que fez perceber o quanto na verdade gostava de estar junto, ou o quanto queria estar junto, ou o quanto a pessoa se tornou importante. E aí, tendo essa noção, parece que a realidade foi que vocês não podiam mais estar juntos. E aí fica essa situação mal resolvida e essa sensação de que um dia, quem sabe, né, ainda vou conseguir realizar aqui isso aqui, essas coisas que eu imaginei. Deveria ter aproveitado a chance quando eu tive, mas a gente não sabe de tudo, né? A gente acha que tem todo o tempo do mundo. Nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é assim, tá? Signos de comparação, ou de confirmação, Sol ascendente seu dessa pessoa, Escorpião, Gêmeos, Peixes, Aquário, Virgem, Capricórnio. Letras, confirmação, suas iniciais ou dessa pessoa, G, L, B, E ou E, X, F,
T, H, V, Y e, por fim, I, tá? Então, é isso que eu vejo para vocês do grupo 1. Se não ressoou, dá uma olhadinha na opção número 2. Se ressoou, se você gostou, comenta aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo 2, vocês escolheram a jaspe vermelha. Vamos lá, então, descobrir aqui o que você significa para essa pessoa hoje. A lua, 8 de ouros, cavaleiro de paus, o diabo, ás de ouros, imperador, estrela. O que você significa para essa pessoa hoje? Aqui é como se a sensação que eu tenho, você significa alguém que. Como que eu. A sensação que dá é que você pode. É alguém que pode deixar essa pessoa extremamente feliz ou extremamente triste. Você pode levar essa pessoa do céu ao inferno, sabe? Tipo, aqui parece ter uma situação em que essa pessoa, né, ela pensa bastante em você, mas é como se ela tentasse não agir nesses pensamentos tanto, sabe? Mas deixa eu colocar aqui, é uma energia confusa. Ó. Essa pessoa aqui pode ter uma loucura, assim, um sentimento meio que obsessivo até por você, sabe? Um sentimento que ela não consegue se livrar desse sentimento que ela tem por você. Só que é isso, pode ser até uma coisa meio tóxica, entre aspas, tá? Ao mesmo tempo que ela pode ficar extremamente feliz por sua causa, ela também pode ficar extremamente triste, dependendo do que você fizer, dependendo de como você agir. Tá? E aqui tem uma energia como se essa pessoa quisesse ou tentasse quebrar esse ciclo, ou essa conexão entre vocês por causa dessas coisas, né? Tipo, dela pensar tanto em você que talvez ela age até de maneira imprudente, dela querer tanto você, gostar tanto de você que ela se coloca em segundo lugar, ou coloca a felicidade dela em segundo lugar. Você faz ela agir de uma maneira que ela não agiria, tá? Então eu sinto que você mexe com essa pessoa aqui de uma maneira muito intensa, sabe? Tanto para o bem quanto para o mal. E eu sinto que isso pode ter feito essa pessoa querer romper esse ciclo, ou essa conexão de vocês algumas vezes, mas por mais que ela tente, ela não consegue, tá? Aqui você me parece representar aqui para essa pessoa, né? Há uma oportunidade assim muito grande, tá? Uma oportunidade de um relacionamento, de um sentimento único, mas ao mesmo tempo que também traz essas coisas assim ruins. Então eu sinto que essa pessoa pode estar aprendendo, ter tentado aprender ao longo do tempo a se controlar ou a controlar melhor esses sentimentos aqui. Porque em alguns momentos ela pode até achar que esse sentimento que ela sente por você, essa intensidade, essa dualidade do bem, do mal, né, do quero tudo e de repente tá tipo tudo ótimo, tudo péssimo. Isso aqui às vezes pode ser algo ruim, né? Aqui tem uma pessoa que a questão do equilíbrio
encontrar um equilíbrio aqui parece ser importante. Então, assim, para alguns de vocês, tá, gente? Essa pessoa aqui, se ela estiver distante de você, por mais que ela esteja distante, você vai ser uma eterna, assim, esperança para essa pessoa. Você vai mexer com essa pessoa, parece, eternamente, sempre, não importa quanto tempo vocês passem afastados, você ainda vai mexer com essa pessoa. Se vocês estão juntos aqui, essa pessoa espera que vocês nunca se afastem, nunca se separem, porque honestamente eu sinto que essa pessoa não quer saber como que ela fica sem você. Porque aqui, como eu falei, eu sinto que você leva essa pessoa do céu ao inferno, sabe? Tipo, tudo parece ser muito intenso, para um lado ou para o outro, né? Para alguns de vocês, como eu falei, essa pessoa pode ter, inclusive, ter tentado romper essa conexão algumas vezes por causa dos pontos ruins ou por causa das complicações aqui que podem ter havido, né? Que sempre existe em relacionamentos, pode ter dificuldades, tá? Mas eu sinto que você está eternamente na cabeça dessa pessoa, né? Talvez esses sentimentos dela por você só adormeçam, mas acabar e ir embora acho difícil. Aqui me parece que você sempre vai mexer com essa pessoa, independente de quantas vezes vocês se afastaram, voltaram, quantas vezes vocês acabaram ou disseram que nunca mais iam falar um com o outro. Tem aqui uma energia de que vocês mexem assim um com o outro de uma maneira muito intensa, sabe? Tipo, além da conta, né? Que pode até ser ruim, assim, de vocês não conseguirem se afastar mesmo quando vocês não estão se fazendo bem, tá? A energia que parece ser bem essa. Vamos ver o que mudou lá do começo para agora, né? Começo de quando vocês se conheceram para esse momento agora. O que foi que mudou? Nesse sentido do que você significa para ela, tá? Aqui o louco, alvo de ouros, página de ouros, três de ouros. Pode ter começado como uma aventura, né, gente? Aqui, três de ouros, um lado, 10 de paus, quatro de copas. Eu sinto que as coisas podem ter começado um pouco como uma aventura, né? Algo assim, meio que, vamos ver e tal, vamos indo, né? Para essa pessoa parecer algo assim. Tipo, vamos seguir, vamos ver o que que dá, o que que acontece. Pode ter se jogado assim até de cabeça e, sabe, sem pensar muito no amanhã, nas consequências, né? Aqui, tá? Mas tinha assim uma ideia de uma certa independência que tá no começo ali, de manter cada um o seu espaço, a sua individualidade, ou então, né, manter as coisas no casual e tudo, mas eu sinto que já desde o começo houve ali para essa pessoa uma conexão que ela tentava, ou um sentimento, algo que ela tentava explicar, racionalizar, sabe? Eu sinto que houve desde o início para essa pessoa algo que fazia essa pessoa refletir sobre essa conexão aqui de vocês e ela sempre tentando controlar ali, talvez por causa dessa questão da independência que ela queria manter. Essa independência pode ter a ver com trabalho, tipo, não era o momento, pode ser ter a ver com solteirice, pode ter a ver com qualquer outra coisa, mas tinha aqui como se fosse uma decisão de não querer se envolver tanto, né? Mas eu sinto que logo, logo, né? Essa pessoa ficou se questionando aqui sobre essa regra, vamos dizer assim, que ela mesma se impôs. Ó, o sentimento foi surgindo e era um sentimento assim meio intuitivo, uma sensação de que vocês combinavam, de que vocês podiam funcionar juntos, tá? Eu sinto que ao longo do tempo, assim, mas já desde o início, por mais que essa pessoa tivesse decidido manter, né, uma certa distância emocional de você, ela já sentiu algo diferente que ela tentou controlar ali desde o começo. Mas ao longo do tempo que vocês foram se conhecendo, vocês foram vendo ali o quanto essa conexão, vocês combinavam, davam certo, ou tinha uma conexão mais intuitiva e tal, isso foi ficando para trás, as coisas foram se transformando, né? O sentimento foi se transformando, foi mudando aqui, mas ao mesmo tempo eu sinto que com essa mudança do sentimento também foi se tornando mais difícil, mais complicada essa conexão de vocês, né? Quanto mais sentimento, mais conexão, mais difícil é que as coisas foram ficando mais pesadas, tá? Na percepção aqui dessa pessoa.
ou para essa pessoa, né? E aqui, gente, parece que o destino também sempre trabalhou aqui, pelo menos contra, né? Nessa situação de vocês. Sempre tinha aqui, pode ter havido altos e baixos, ou uma situação em que parecia que a vida nunca dava uma colher de chá para vocês, sempre acontecia alguma coisa que mudava a situação, que afastava, que dificultava essa situação de vocês aqui. Então eu sinto que essa conexão de vocês para essa pessoa começou de um jeito, ela tentou botar uma barreira emocional, mas foi desenvolvendo sentimento ao longo do tempo, isso foi se aprofundando e etc. Quanto mais o sentimento surgia, se conectava, mais complicado, mais difícil a situação de vocês ficava. E não só pelo envolvimento do sentimento, mas parece que a vida também aprontou algumas para vocês, né? Que altos e baixos, algumas dificuldades, como se o destino mantivesse sempre ali um motivo para separar vocês, tá? Então eu sinto que talvez por isso, né, essa energia dessa pessoa vem em você alguém que pode deixar ela extremamente feliz, mas também extremamente triste, que ela pode ter vivido os melhores momentos, mas também os piores, sabe? Essa energia de que gosta muito e tal, mas ao mesmo tempo quer se manter um pouco distante, assim, por causa da intensidade, tá? Aqui desses sentimentos, né? Aqui, ó, essa pessoa pode ter se enganado ali de começo, né, início, ó, pode até ter tentado ali se afastar ou dar um tempo aqui, pode ter tentado mesmo, né? Mas eu sinto que isso aí não ajudou muito para ela não sentir, sabe, as coisas. Eu sinto que no final das contas tem muito sentimento aqui. Podiam haver diferenças entre você e essa pessoa, ou o que vocês queriam, podia ter aqui conflitos de ideias e tal, mas eu sinto que o maior problema que sempre foi muito a vida que colocou vários empecilhos, sabe, no caminho de vocês, que contribuiu para que esses problemas que vocês tivessem se tornassem sempre maiores ou sempre mais difíceis, mais complicados aqui. Então, eu sinto que por causa disso, né, com essa evolução dessa história aqui de vocês, que você acabou assim se tornando alguém que ao mesmo tempo que tem, assim, causa os melhores sentimentos, também pode causar os piores, ou pode ter causado os piores sentimentos, mas é uma conexão, assim, que essa pessoa não consegue desconectar, sabe? Nem controlar aqui. E que para sempre vai mexer com ela. Parece, talvez tenha sido a história ou a conexão mais intensa que ela já teve, tá? Signos, confirmação só ascendente seu dessa pessoa: Leão, Touro, Aquário, Escorpião, Libra. Opa, vieram dois: Câncer e Virgem. Letras iniciais suas ou dessa pessoa: N, U, R, P, B, B, A, J, D, O e a última Z, tá? Então, é isso que eu vejo aqui para vocês, grupo 2. Se não ressoou, dá uma olhadinha na opção número 1. Se ressoou, se você gostou, deixa seu like, comenta aí embaixo, se inscreve no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!